Hoje eu vou provar porque esse jogo é o melhor MMORPG do mundo. Eu tô falando do... Rapaziada, já tinha um bom tempo que um jogo não me prendia de verdade. Eu sempre tentei jogar jogos do momento e sinceramente eu sentia que faltava algo a mais. Eu sou aquele tipo de jogador que gosta do roleplay. Gosto de jogar algo profundo, onde eu posso sentir que existe um universo e toda uma ordem estabelecida ali. Nesse meio tempo eu fiquei procurando alguma coisa para jogar. Rodei a minha biblioteca da Steam e dei uma olhada pela internet, mas sendo bem sincero eu não encontrei nada que me agradasse. Tudo já parecia ter saturado ou então está sem graça. Mas me lembrei de um jogo da minha infância, um MMORPG onde os players têm quase liberdade total para ditar as regras do servidor e como as coisas vão funcionar por ali. Um jogo onde ficar parado em um simples local pode render uma conversa muito legal e histórias inacreditáveis. Eu resolvi ir para um mundo onde o céu é o limite. Você pode escolher entre o bem ou o mal e de fato fazer por onde. Um mundo onde qualquer um pode se tornar uma lenda. Foi aí que eu voltei pro Tibia. Eu acho que eu preciso contextualizar um pouco e de forma extremamente resumida e simples. O Tibia possui dois tipos de mundo basicamente, os mundos não PVP e os mundos PVP. Vamos começar pelo não PVP. Nesse tipo de mundo você consequentemente acaba morrendo muito menos, já que outros jogadores não te matam. O seu maior problema ali são os próprios monstros do Tibia, nada além disso. Mas eu devo dizer que se ao menos você não saiba nada sobre o Tibia, ou não tenha ninguém que manje te ajudando, não recomendo ir para esse tipo de mundo. A experiência completa do jogo está nos mundos PVPs. É ali que o jogo realmente brilha. Além de você ter um mapa enorme, é sério, é muito grande mesmo. Além de toda essa camada na superfície, nós também temos o subsolo, que é tão grande quanto, velho. Tem muitos mistérios dentro do jogo, conquistas, histórias e a cereja do bolo, a política dos mundos PVPs. O que é uma parte meio controversa, muita gente não gosta, mas quando a gente chega lá eu vou explicar porque pra mim é a melhor parte do game. Todo Tibia é narrado através de livros. Esses livros você encontra nas bibliotecas dentro do jogo, em quests e em hunts por aí. Ou seja, você literalmente tem que explorar e ir descobrindo os livros e ir aprendendo sobre as histórias. Para complementar tudo isso, você também vai conhecendo cada NPC e eles vão te contando um pouquinho a mais. Mas que tal começarmos por Gênesis? Assim como na Bíblia, esse é o primeiro livro que conta o começo de tudo. Esse livro narra o surgimento dos deuses e as primeiras tentativas de criar algo no completo vazio. Também conta sobre a criação do tempo e dos elementos, o início da Era dos Dragões e a maldição dos mortos-vivos. O Gênesis se estende muito além disso. Toda a história do Tibia é muito rica em detalhes e misticismo. Cada coisinha no jogo está onde deveria estar. Um vendedor de poções não é um simples vendedor. Se você falar as coisas certas com ele, talvez ele tenha alguma história para lhe contar. Como assim falar as coisas certas? Normalmente nos MMO, quando você vai falar com o NPC, aparece uma caixa de diálogo com as respostas que você pode dar. Mas no Tibia é diferente, você tem que literalmente digitar e conversar com ele. E isso vale para qualquer ação que você for fazer com o NPC. For pedir uma quest, comprar alguma coisa, viajar de barco, pedir blaze, qualquer coisa, você precisa literalmente conversar. Cada mínimo detalhe da história é narrado dentro do jogo. Em nenhum momento o Tibia vai botar uma seta na sua tela lhe mandando falar com X NPC para poder receber X quest. Você vai conversar com os NPCs e eles vão te passando as quests. Com o seu entendimento da conversa você já vai saber o que fazer. Tibia não é o tipo de jogo que você tem que jogar correndo sem se atentar aos detalhes. É um jogo para ser estudado. Ele vai muito além do up. Existem fóruns, comunidades engajadas e pessoas se unindo com um único propósito: solucionar os mistérios do Tibia. Sim, basicamente todos os mistérios do Tibia na teoria são solucionáveis. Basta descobrirmos o que fazer. Assim como falar com NPC, você não tem nenhuma dica lógica. Você tem que ir pegando as dicas através das conversas e ir tentando interagir com o mundo. Para vocês terem a noção de como a imersão do Tibia é incrível, eu vou contar uma história para vocês. Muito tempo atrás existia um jogador chamado Alex, do servidor de Antica. Muitos anos atrás não era possível se fazer trocas de forma segura dentro
dentro do Tibia. Hoje em dia pode até parecer algo absurdo, mas a gente tá falando de um jogo lançado em 97. Não existiam padrões, o Tibia foi um dos responsáveis para criar esse gênero que viria a surgir. Então, os jogadores basicamente jogavam os itens que queriam trocar e cada um pegava o seu. Obviamente, começou a surgir muito roubos, já que, estando no chão, qualquer um poderia pegar. Então começou a surgir o intermédio. Jogadores respeitáveis e de confiança receberiam ambos os itens em um local afastado. Após receber, ele novamente devolveria os itens já trocados em um canto afastado para os seus novos donos em troca de um pouquinho de dinheiro. Alex era um grande jogador, respeitado e honrado. Realizou diversos intermédios de valores exorbitantes, até que um dia um rapaz lhe chamou para intermediar uma troca. Esse rapaz compraria uma espada por 6,5 milhões, um valor completamente surreal para a época. Essa espada nada mais era do que uma Magic Longsword. Por muito tempo, a Magic Longsword foi considerada a espada mais forte do jogo. Além de muito forte, ela era extremamente rara, já que só existia uma dela no jogo inteiro, que foi doado pela própria Cipsoft, criadora do Tibia. Essa espada foi dada em 2003 para um organizador que criou um encontro de jogadores. Naquele momento, após receber o dinheiro e a espada, Alex simplesmente desapareceu. Ele havia deslogado, desde então o servidor inteiro começou a caçar ele e foi jurado de morte dentro do jogo. Caso ele entrasse, ele morreria a todo momento. Obviamente, todos estavam atrás da espada. Anos após toda essa história que não passou de um roubo, sério, nada mais, nada menos do que um roubo. Que graça tem nisso? Pois é, a Cipsoft não vê assim. Alex foi o primeiro e único jogador do Tibia a fazer parte da história do jogo. Hoje em dia é possível encontrar um livro dentro do jogo que conta essa história por completo, ou seja, mais do que nunca, Alex está dentro do jogo. O trabalho de adaptação feito na história é incrível, e eu vou ler aqui para vocês porque é bem curtinho e é espetacular como eles transformaram algo tão normal em uma história muito legal. Esse mercador, sendo um homem de alta riqueza ele mesmo e aceitando o depósito de um dos compradores, já adquiriu a espada de seu fornecedor e colocou em segurança até que chegasse o tempo que a dívida fosse paga. Nos dias que se seguiram, a ele foi dado o balanço da quantia devida, e quando a última parte de ouro, platina e valiosos foi passado pela mesa, ele sorriu, agradeceu aos cavalheiros, trancou seu baú de armazenamento e disse adeus a eles. Esse seria conhecido como o maior roubo de toda a Tibia, e até esse dia serve como exemplo do que uma simples espada pode fazer: levar um homem virtuoso à ganância, trazer inimigos para perto e, no fim, causar mais contenda entre eles do que jamais antes, fazer um famoso comerciante arruinar sua reputação e, de fato, até a sua habilidade de andar pelas estradas em segurança. Tudo por fama e poder. A espada, agora escondida longe em sua coleção e ele mesmo em exílio, mostra que, apesar do custo pago, a fama e dinheiro, a espada está tão perdida no mundo quanto estava antes. Ela veio, ela destruiu, como é a sua função, pois é uma espada afinal. Apesar de não mais cortar carne, ela ainda consegue separar as coisas, onde quer que esteja. E provavelmente é melhor que ela fique perdida novamente, para que não cause dor pior do que já causou. Pessoal, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava. E infelizmente não vou conseguir postar tudo em um vídeo só, porque senão a minha retenção vai pro saco. Então vamos fazer o seguinte, eu irei dividir em duas partes de aproximadamente 10 minutos. E se você quiser ver a segunda parte, que eu te garanto está tão bem editada quanto, e na minha opinião é a minha parte favorita, é só deixar o like. Se bater uns 100 likes aqui assim eu volto, pra eu saber que vocês gostaram, ok? Eu nunca fiz isso, mas dessa vez eu preciso do feedback de vocês por causa da retenção. Eu tô tentando fazer um negócio direitinho pro YouTube voltar a recomendar o meu canal. Muito obrigado, pessoal, um beijão, eu amo vocês, tchau, tchau.